Graça e paz, meus amados irmãos, queremos sempre louvar a Deus, termos a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, e nesta quarta vamos continuar o estudo da carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Filipos. Na semana passada nós iniciamos e, como tenho dito, a amada igreja, aos amados irmãos, é parte do nosso culto do lar. A igreja, ela vai permanecer e vai sair mais forte desse momento quando nós incorporamos em nossa vida diária, criamos em nossa vida diária o culto do lar. Espero em Deus que o seu lar, seja edificado através do culto doméstico e que depois desse momento, quando voltarmos a nos reunir aqui no templo, hoje está vazio, mas depois desse momento nós consigamos manter pelo menos 3 vezes o culto no lar e assim nós sairmos mais fortalecidos, uma igreja de uma família que ama você para a glória de Deus. Então queremos continuar aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Na semana passada nós fizemos do primeiro versículo, do capítulo 1 até o versículo 11, e hoje vamos continuar do 12 até o 30. Diz assim a palavra de Deus: Quero ainda, irmãos, que saibam que estas coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar da palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja, por rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar os meus sofrimentos na prisão. Mas o que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque eu estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Cristo Jesus, isso resultará em minha libertação. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, sempre, como também até agora, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou certo pelos 2 lados. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que eu sei que é incomparavelmente melhor. Mas, por outro lado, estar com vocês é mais necessário que eu continue a viver assim. Estou convencido e estou certo de que ficarei e permanecerei com vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Deste modo, vocês terão mais motivo para gloriar-se em Cristo Jesus por minha causa, por minha presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, para que, indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando pela fé do Evangelho, e que em nada sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vós é sinal de salvação. Isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo e continuam a ter. Esta é
o final do primeiro capítulo da carta de Paulo, do texto que acabamos de ler. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus ilumine os nossos corações e os irmãos sejam edificados no poder de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que acabamos de lê-la, e que nesse dia, juntos, possamos encontrar-se com o Senhor, e uns com os outros, através deste canal, louvando o Teu nome. Abençoa nossas vidas, perdoa as nossas faltas, nos ajuda a caminhar contigo, olhando para Jesus. E em nome dele, nós oramos a Ti. Amém. Então, meus irmãos, na semana passada nós vimos a oração do missionário, do pastor Paulo, à igreja amada de Filipe. Então nós vimos isso, aquela oração maravilhosa que o apóstolo intercede por aquela igreja. E hoje nós veremos essas partes que continuam do Evangelho até ele chegar nesse final, no capítulo 1, onde ele vai começar os conselhos, o objetivo mesmo dessa carta, o conteúdo dessa carta. Então, primeiramente, dos versículos 12 até o versículo 18, Paulo está falando do progresso do Evangelho. Então, ele está falando de que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Sendo assim, o que importa? O que importa é que Cristo está sendo pregado. Então, Paulo não perde o foco. Se nós olharmos aqui, ele não perde o foco. Aconteceram muitas adversidades, sofrimento, lutas que o apóstolo teve. Mas ele diz assim, isso que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que ele, preso, prega àqueles que estão sendo seus guardadores, a guarda pretoriana. O Evangelho não está preso, diz o apóstolo Paulo. Então, sendo assim, o que importa? Ele está disposto, ele se dedicou e ele não se importou com sua vida, mas dedicou-se à pregação do Evangelho. E ele focalizou a sua vida na vida de Cristo. De maneira que ele já disse em outros textos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Cristo está sendo pregado, e este é o foco do apóstolo. Ele não leva em consideração as grandes aflições, os sofrimentos já vividos, nem a expectativa de morte que estava por vir. Ele sabia, a certeza que ele tinha naquele momento é que ele iria morrer. Mas ele alerta àqueles irmãos, isso é para nós hoje, da urgente necessidade de pregarmos o Evangelho, de testemunhar da boa notícia, mesmo estando preso, mesmo sendo acusado por outros irmãos, mas a sua alegria consiste em que Cristo seja pregado. Então, meus irmãos, a situação para nós hoje, no mundo, não é favorável, certamente. Mas o que importa? O que importa é que o Evangelho seja pregado, que Cristo seja anunciado e que as pessoas se convertam e aceitem a Jesus encontrando o caminho do céu. Isso é o que importa. E é o que Paulo tinha em mente, e é o que deve ter em nossa mente, o foco da pregação do Evangelho. Nos versículos 19 até o versículo 26, o apóstolo está cheio de esperança. E esta ideia é maravilhosa, a gente nos encher de esperança quanto ao futuro. Embora cheio de esperança pela libertação, ele sabe que melhor está em Cristo. É incomparavelmente melhor. No entanto, ele assume aí dois desejos, diz claramente o texto. Eu tenho dois desejos. Um é estar em Cristo, porque isto é bem melhor. E o outro é permanecer com os irmãos, porque isso vai contribuir para que a vida daqueles irmãos possam ser mais firmes, mais fervorosas, mais constantes em Cristo Jesus. E então ele resolve ficar, estabelece em sua vida ficar, nos seus dias guardados por Deus. O apóstolo Paulo sabe, nós também sabemos, que os nossos dias estão nas mãos do Senhor, guardados em Deus. Ele sabe quantos dias iremos permanecer aqui na face da terra. Deus sabe todas as coisas, e a maior certeza que nós temos é essa confiança em Cristo, porque com Ele nós somos guardados, e não perderemos a nossa vida, mas deixaremos à disposição do Senhor para ganhar uma na eternidade. Embora o apóstolo Paulo tivesse a esperança de ser livre,
ele também tinha o propósito. Na carta aos Romanos, a gente olhando para os Romanos, a gente vai perceber que ele diz que ele quer ir a Roma para conhecer aqueles irmãos, mas que de lá ele quer o apoio daquela igreja para ir para a Espanha. E ele chega então em Roma preso e escreve essa carta aos Filipenses. Ele tinha a intenção de continuar pregando o evangelho. Esse era o plano. E a igreja amada de Filipe o ajuda com grande amor. O seu pastor Paulo esteve com ele, apoiando na expansão do reino de Deus e no ministério que ele recebeu de Jesus através da obra missionária. Então, primeiro ponto é que ele tem um foco. Qual é o foco? Cristo está sendo pregado. Isso é o que importa. Segundo ponto, ele está com esperança. E mesmo preso, ele tem a esperança de que será liberto para continuar pregando o evangelho e confirmando a fé dos irmãos em Cristo Jesus, porque ele permanece vivo. E ele diz assim: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu quero estar com Cristo, mas eu permaneço com os irmãos para que os irmãos sejam abençoados. Então, a partir do versículo 27 até o versículo 30, nessa nossa breve reflexão, ele inicia a exortação. Essa exortação, primeiramente, é a unidade. Já no capítulo 2, ele vai falar da humildade, depois ele vai falar da unanimidade, depois da obediência para a salvação, que nós vamos estudar na semana que vem. Então, hoje, nesse final, nós vamos ver a questão da unidade. No foco da sua vida de pregar a Cristo, ele também fala assim: irmãos, acima de tudo, vivam de um modo digno do Evangelho. Vocês devem estar firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e em nada serem intimidados. Nesse momento, meus irmãos, nós precisamos ter essas palavras em nossos corações: convicção, firmeza, fé, confiança, e lutar junto pelo Evangelho. Do que é que vale a nossa vida se não for a luta, se não for o propósito que Deus estabeleceu em nós de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho? Quando você entrega a vida a Jesus, a expectativa da sua vida muda. Agora, o plano terrestre perde o seu valor. Ficar aqui não é o que Deus nos prometeu. Ele sabe exatamente os dias de nossa vida. E o nosso propósito é cumprir aquilo que Ele tem para nós. Com o exemplo de Paulo, com a obediência que ele entregou a sua vida pela causa do Evangelho. E pelo exemplo desta igreja, que o amava e o apoiava, nós temos que continuar firmes, perseverantes, convictos, confiados na luta da pregação do Evangelho. E encerro com um texto conhecido dos irmãos: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu gosto de dizer uma frase, dizer que o crente, na pior das hipóteses, quando morre vai para o céu. E Jonathan Edwards disse que a única coisa que a morte pode fazer à vida de um crente é entregá-lo nas mãos de Jesus. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus abençoe a vida dos irmãos, que nós possamos juntos, estamos procurando os meios para que a palavra chegue até você. Procure meio para que você proclame a palavra de Deus àqueles que ainda precisam de salvação. Como é que nós vamos chegar lá agora? Como é que nós vamos manter firme, nos manter fiéis ao Senhor nesse instante? Pense nisso. Igreja fiel, que colabora com a obra missionária, que cresce, e um líder que entregou a sua vida pela causa do Evangelho. Que Deus nos abençoe, possamos pensar nisso para a glória de Deus. Amém.